Uma pessoa para poder contribuir aqui com todo o nosso assunto é o Franco Buffon, é gerente de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil. Franco, muito obrigada, pela gentileza da entrevista nesse momento de tanta dor para o sul do país. Bom dia, Elisa. Bom dia aos telespectadores da CNN. O que mais nós gostaríamos de saber e contar com a sua ajuda, Franco, com todo o seu conhecimento e a sua experiência ali em observar outras tragédias a gente tem um alagamento, né? O transbordamento desses rios. Você tem ali em Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, o rio avançando muito mais do que poderia ser esperado que isso acontecesse. Quanto tempo deve demorar ou quanto nós vamos ver daqui para frente de dias até que essa água comece a de fato baixar? Perfeito, ótima questão, Elisa. A gente faz uma estimativa pelo volume de água que caiu nas bacias que contribuem e drenam para a região de Porto Alegre, aqui no Guaíba, que pelo menos mais 2 ou 3 dias em processo de estabilização. Ainda há contribuição, ainda tem água descendo pelas bacias do Rio Jacuí e do Rio Gravataí, e o próprio Rio dos Sinos, um rio importante aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que estão muito cheios ainda. O Rio Jacuí e o Rio do Gravataí ainda estão em elevação. Então, até essa água que está passando por esses rios chegar em Porto Alegre, leva um certo tempo, alguns dias, né? Principalmente na bacia do Rio Jacuí, que drena a região central do estado. Então, a gente tem aí uma estimativa de que pelo menos uns 2 a 3 dias, mantendo os níveis assim próximo ao que estão agora, né? Talvez ainda nas próximas horas, ao longo do dia, continue essa elevação, mas já num ritmo bastante lento. E, bom, aí a questão da redução dos níveis, essa sim pode demorar, pode ser bem lenta, o que pode trazer bastante transtorno em função disso, uma vez que a gente não tem como precisar quanto tempo leva, mas a gente viu nos eventos recentes, a gente tem um monitoramento muito antigo, desde 1941, desde 1939, na verdade, que a gente tem esse monitoramento, então a gente já viu isso acontecendo, e essa foi a maior enchente, só que a segunda maior foi lá em 41, então ela ficou quase um mês com as cotas muito elevadas, né? Mas pelo menos uma semana ou 2 de redução de níveis gradualmente lentos, isso a gente vai provavelmente observar acontecendo aqui no Rio Guaíba, na região de Porto Alegre. As imagens que nós estamos acompanhando aqui, tudo que tem sido mostrado pela Defesa Civil, mostra para a gente esse alagamento muito grande, né, de todas essas áreas. E aí, a população também, Franco, fica na dúvida se chover mais, claro, mais chuva, mais problemas, né? Isso é óbvio. Porém, mesmo que não chova nos próximos dias, isso altera algo? Pode acelerar esse processo? Ou como a gente está falando de um avanço muito grande de um rio, não tem jeito, é devagar para essa água baixar, mesmo que não chova? Olha, não tem jeito, vai ser devagar para essa água baixar, mesmo que não chova. A questão é que ainda há precipitações ocorrendo na bacia hidrográfica do Rio Guaíba, né? Ainda a gente observou nessa madrugada chuvas fortes acontecendo na bacia do Rio Taquari, que também foi muito atingido, também atingiu níveis históricos, né? A bacia do Rio Caí também atingiu níveis históricos e teve chuvas ao longo dessa madrugada, chuvas fortes. Então, essa água ainda vem. O efeito dessas chuvas que estão acontecendo é justamente no sentido não mais de provocar uma elevação dos níveis aqui em Porto Alegre, mas já porque essa elevação dos níveis que está acontecendo agora, ela ainda vai ser decorrente daquilo que eu falei antes, do Rio Jacuí, que tá em elevação ainda, do Rio Gravataí, que também tá, mas essas chuvas elas vão atuar causando um efeito de retardamento da descida desses níveis. Então, essas chuvas agora, quando elas acontecem, elas ajudam a manter o nível alto por mais tempo. Mas, de qualquer forma, vai ser uma redução demorada. Franco, mais uma dúvida para você, por gentileza. Eu aproveito para usar aqui, nós estamos com um mapa da Defesa Civil que mostra todas essas áreas de risco. É uma mancha vermelha
do transbordamento, perdão. Não está pareado, tá? De vez em quando ele desconecta. Enquanto eu vou conversando contigo, a gente conecta de novo. Existe muito a dúvida se nós tivéssemos, por exemplo, será que é o lixo que está entupindo os bueiros? Será que é a sujeira das ruas? Mesmo que nós tivéssemos, vamos supor, um ambiente impecável, sem sujeira e tudo mais, isso seria capaz de conter o avanço do rio? Ou, nós estamos com uma interpretação equivocada, assim, nada seria capaz de conter o avanço do rio? Um evento como esse, dessa magnitude, deste porte, nada seria capaz de conter o avanço do rio. Mas há sim diversas ações como essa que tu citaste, Elisa, que poderiam contribuir para a prevenção e, eventualmente, assim, uma mitigação de algumas áreas mais críticas que são afetadas pelo rio dentro dos municípios, porque quando o rio sobe, ele não afeta apenas a calha por onde corre, mas os contribuintes, os afluentes que drenam de dentro dos municípios e vão parar nesses rios que se elevaram bastante, eles sofrem um efeito de represamento. Então, acontecem mais alagamentos dentro dos municípios quando essa situação de inundação está acontecendo dentro do rio principal. Mas há diversas ações. Eu poderia citar, por exemplo, a questão de não jogar lixo ou entulho, como você bem colocou, né? A questão também para prevenção de danos, a gente poderia tratar a questão da gestão territorial, envolvendo assim, não construir próximo a leitos de rios, né? Também pegando o gancho, falando da questão dos movimentos de massa, que seriam movimentos de solo, quando há desbarrancamentos, né, escorregamentos, não construir também próximo ao pé de encostas, né? Não lançar nas encostas água servida, né, ou despejar esgotos, assim, evitar escavar terrenos, né? Isso pode provocar ruptura de barrancos, né? Então, essas ações, elas têm uma contribuição muito mais local do que regional, né? Quando a gente está falando assim, já de uma bacia hidrográfica do porte do Rio Guaíba, essas pequenas ações não seriam capazes de reduzir o avanço das águas. Mas, dentro dos municípios, poderia sim contribuir com uma redução local dos danos que esses eventos de chuvas extremas provocam. Rodrigues também está com a gente aqui para fazer-te uma pergunta. Franco Buffon, que é gerente do Serviço Geológico do Brasil. Basília? Franco, antes da minha pergunta, uma meia pergunta. Você está no Rio Grande do Sul, pelo seu sobrenome, seu sotaque, você é gaúcho, né? Sim, a gente eu trabalho no Serviço Geológico do Brasil na unidade, na Superintendência de Porto Alegre. Eu estou aqui em Porto Alegre. Entendi. Então, a minha dúvida é, onde estavam as informações e o que as pessoas estavam fazendo mês passado, no início do ano? Era possível antever essa tragédia? Porque para muitas pessoas, ligar a televisão hoje é ver isso acontecendo aí no Rio Grande do Sul e pensar, de uma hora para outra a chuva caiu e inundou a casa das pessoas. Mas a gente sabe que essas formações meteorológicas, você que é uma pessoa que lida com geologia, entende que não é assim, né? A onda vem, né? Enfim, a formação climática, ela não acontece de uma hora para outra, né? Até tem alguns especialistas que não gostam nem de usar mais a palavra fenômeno, porque dá a entender que é imprevisível, né? Prefere utilizar evento extremo climatológico. Então, me diz, por favor, o que as pessoas estavam fazendo no Rio Grande do Sul semana passada, mês passado? Essa informação já tinha circulado ou houve mesmo uma banalização dos dados? Olha, nós estávamos passando até meados de abril por um grande El Niño, né, um fenômeno El Niño muito intenso. Nós tínhamos o conhecimento de um centro de alta pressão no centro do país, que impedia que as frentes frias avançassem para a região central do país. Nós tínhamos também essas condições de ventos úmidos que descem da Amazônia e se encontram justamente no limite dessas massas de ar quente e ar frio aqui nos estados do sul, seja Rio Grande do Sul, eventualmente Santa Catarina, no Paraná, isso oscila nesses estados do sul. Então, assim, havia uma expectativa de que grandes eventos poderiam ocorrer,
mas a previsão meteorológica, que é aquela previsão que vai nos dar qual o volume de chuva que vai acontecer, ela é limitada num horizonte de tempo muito curto, quando a gente gostaria que fosse maior. Por exemplo, cerca de 7 dias, 5 dias, a gente começa a ganhar alguma precisão desses modelos meteorológicos para poder fazer alguma estimativa com referência ao que irá acontecer no Rio. O que a gente observou foi assim, na semana que antecedeu o evento, a semana anterior, agora sem ser essa passada, a outra, a gente tinha uma projeção de um volume de chuva que ia ser uma semana chuvosa, todo mundo já estava sabendo, e tínhamos também uma projeção de chuva muito forte, que já tinha deixado todo mundo, todas as equipes que trabalham com proteção, defesa civil e instituições como o Serviço Geológico do Brasil, que também atuam nessa área, em atenção. A gente, na sexta-feira, já tinha observado essa previsão para quarta, quinta-feira. Na segunda-feira, a gente alertou todas as defesas civis de que isso iria acontecer, um grande evento, porque as projeções do tempo são atualizadas dia a dia, à medida que os novos dados são assimilados, né? As temperaturas observadas são incorporadas a esses modelos, vai ganhando precisão. Então, quanto mais curto o horizonte de tempo, mais preciso fica. O que aconteceu foi que a chuva que havia prevista, como eu comentei, havia bastante chuva prevista para o início da semana e muito mais para o meio da semana. Só que essa chuva que estava prevista para o início da semana superou as expectativas da maioria dos modelos meteorológicos internacionais. Nenhum modelo estava apresentando tanta chuva como aconteceu logo no início da semana. O problema é que, além dessa chuva que não estava prevista, digamos assim, com exatidão, que foi muito maior, aquela outra chuva muito grande também aconteceu. Então foi aquela chuva não prevista, mais aquela chuva prevista, e depois, na quinta para sexta, tiveram mais chuvas intensas. Essa madrugada, novamente, mais chuvas intensas. Então, essa somatória de situações, ela é previsível apenas num curto prazo, mas assim, eu complementaria essa informação enaltecendo as ações aqui da Defesa Civil Estadual, da Defesa Civil dos municípios, porque diante de uma tragédia desse porte, eu sei que qualquer vida perdida, ela não tem preço, mas diante de uma tragédia desse porte, a gente poderia esperar muito mais vidas perdidas, porque quem circulou aqui em Porto Alegre, nas áreas atingidas, daqui na bacia do Rio Taquari, na bacia do Rio Caí, viu o cenário que ficou, um cenário de destruição pós-guerra, estruturas enormes como pontes demolidas, prédios de concreto e de alvenaria demolidos. Então, eu acho, na minha opinião, que mesmo com uma pouca antecedência, mesmo não tendo condições de atender tudo que aconteceu, as defesas civis estaduais dos municípios fizeram um bom trabalho nesse sentido de tentar salvar vidas e proteger a população. Estevão Limana também está conosco aqui para essa entrevista com uma pessoa que é especializada em geologia, né? Por isso a importância, Franco, da gente poder ter aqui a sua palavra e todo o seu olhar em relação ao sul do país. Estevão. Bem, Elisa, bom dia para o Franco. Gostaria de dizer que eu morei em Santa Catarina um tempo e fiz até coberturas de algumas enchentes, principalmente em Blumenau, região do Vale do Itajaí, que são banhadas pelo rio Itajaí. E a impressão que eu tenho é que lá a água conseguia baixar muito mais rápida. Em questão de uma semana, aí nós já tínhamos a estabilização depois das fortes chuvas. Só que os prognósticos para o Rio Grande do Sul, o que a gente enxerga é que um mês e meio para que a situação possa se normalizar. Eu gostaria de saber, Franco, por que isso acontece e se realmente esses levantamentos se confirmam. É questão de um mês e meio, para pelo menos ali em Porto Alegre a gente conseguir voltar a enxergar a Hora do Guaíba. Sim, tua pergunta faz bastante sentido, Estevão, porque assim, depende muito das características geológicas que formam as bacias hidrográficas. A gente tem condições diferentes de duração, de magnitude dos eventos, de acordo com essas características geológicas de cada lugar. As características, digamos assim, fisiográficas, a cobertura do solo
é floresta, é vegetação de que natureza? É área urbana? O solo da região é profundo, é um solo muito argiloso, muito arenoso. Todas essas condições da geologia do local influenciam. Por exemplo, aqui na bacia do Guaíba, nos seus afluentes, a gente tem muitos rios que drenam a serra, né? Que descem lá da região de Cambará do Sul, dos Aparados da Serra, de Caxias do Sul. São altitudes muito altas ali, acima de 600, 700 metros. E drenam pelo Rio Caí, pelo Rio Taquari, e nesses locais onde a gente tem essa condição mais de serra, de um terreno com maior declive, digamos assim, a onda da cheia ela passa realmente muito mais rápida. A gente viu no Rio Taquari, que atingiu níveis impressionantes, históricos impressionantes. O rio subiu num dia, levou 2 dias para subir e está levando agora 2 dias para descer. No terceiro, quarto dia, provavelmente já vai ter saído dos níveis de inundação, né? E na bacia do Rio Caí aconteceu algo semelhante. Já quando essa água drena dessa região de serra e entra no Rio Jacuí, no Rio dos Sinos, aqui no Rio Gravataí, a gente entra numa região de uma grande planície, uma região muito plana do estado, com declividades muito baixas. O que isso provoca nessa questão que você perguntou é que ela reduz a velocidade do escoamento. Então, se a velocidade do escoamento vai reduzindo, porque a declividade também reduziu, consequentemente, o tempo que leva para essa água que chegou nesses pontos, deixarem esses pontos também é maior. Isso somado à questão das chuvas, consequências, né? Esse evento não é resultado de uma tempestade, né? Foram 1, 2, 3, foram 5 dias de tempestades muito intensas. Então, isso também contribui, porque cada onda de cheia vai chegando num tempo diferente. Os rios mais próximos aqui, Rio dos Sinos e Rio Caí, levam cerca de 2 dias para chegar aqui em Porto Alegre. Já lá no Rio Taquari, leva cerca de 3, 4 dias. No Rio Jacuí, um pouco mais, 4, 5 dias para aquela água chegar. Só isso já vai provocando esse acúmulo de água aqui numa velocidade mais lenta. E da mesma forma, isso se dá na questão da dispersão da água para jusante, né? Que nos chama atenção, porque a água que está passando aqui agora vai se deslocar e vai para a Lagoa dos Patos, né? Então, vai ser os próximos municípios a serem afetados, vão ser esses que estão nas margens da Lagoa dos Patos, como Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul. É isso. Agradecemos aqui demais a entrevista de Franco Buffon, gerente do Serviço Geológico do Brasil, certamente trazendo muitas informações que nos ajudaram a compreender essa tragédia. É claro que a dor a gente não tem como fugir, mas ao menos compreender o que está acontecendo e até os gestores pensarem o que fazer daqui para frente. Muito obrigada, Franco. Bom domingo, bom dia.